Então, o pastor já falou, pastor Péricles, e já falou, já justificou, né, para os jovens, que eu combinei com eles às 7 horas hoje aqui, para a gente fazer um grupinho ali, num bate-papo, mas não deu. Acidente na ponte. E saímos 5 e pouco lá de casa, 3 horas parando e... A minha sorte é que o meu amor estava ao meu lado. E eu suportei essa viagem, mas não deu, tá certo? Entendido? Ontem nós entendemos algo fundamental. O que foi? Que Deus estabeleceu um tempo para o planeta e para o homem. Na verdade, Deus estabeleceu um tempo para o homem. O homem não viveria no planeta Terra depois da queda. Preste atenção, depois da queda, ad eternamente. Porque lá no Gênesis ele já falou, olha, tá vendo a árvore? A árvore é misteriosa, mas nós vamos desvendá-la em oportunidade próxima, porque não dá para eu fazer. Por exemplo, a rebelião do homem no Éden tem um foco central. O que aconteceu no Éden que foi central? Aconteceram muitas coisas entre Deus, o homem, o diabo, mas o que foi o centro disso tudo lá no Éden? Qual foi a lição que a gente extrai dos episódios que aconteceram lá no Éden? Qual foi? Vamos pensar. Obediência? Não. Qual é o pecado original? Fala, gente. Mais alto. Claro. Claro que não. Não foi. Isso é a teologia romana que invadiu a história da igreja, pastora Valéria. Desde pequenininho, no ventre da mamãe, a mamãe já falava, olha meu filho, eu vou ter um parto de você com dores, por causa da desobediência de Eva e de Adão, não é? Mas não foi a desobediência o pecado primeiro. A desobediência foi via de consequência. Qual foi a proposta do diabo para a mulher? Se você tocar na árvore e comer do fruto, que ele disse para não comer, o que vai acontecer? Deus, olhos-se, e você conhecerá o bem e serás como... Está aí. O pecado está dentro da proposta. Qual é o centro disso tudo? É que Deus é o Criador e o homem, a criatura. Ora, o diabo disse para o homem, se tu quebrar a hierarquia, tu serás como ele. Quebrou a hierarquia. Quando se quebra a hierarquia, é o quê? É desobediência? É o quê? Rebeldia.
Antes da mulher tocar na árvore, ela já tinha se rebeliado. Ela quis. Ninguém desobedece se primeiro não se rebeliar. Qual foi o pecado de Lúcifer? Foi desobediência? Foi o quê? Rebelião. O mesmo da mulher. Ela não precisava mais nem tocar na árvore, nem comer do fruto. No mundo espiritual, a sua emoção selou o pecado, que ela falou assim, quero ser igual a ele. E foi lá e desobedeceu. Por exemplo, ninguém desobedece o pastor Eduardo aqui, se primeiro não se rebeliar. As ovelhas que entendem a hierarquia, obedecem. Quando a ovelha não quer obedecer, quebra a hierarquia. É a mesma coisa no exército. O sargento dá uma ordem ao soldado, o soldado desobedece, diz que não. É o que isso? É desobediência? Não. É o quê? Motim, rebelião. E aí ele desobedece como via de consequência. Mas onde eu quero chegar lá no Éden não é bem isso. O que aconteceu no Éden que foi o cerne da rebelião? O homem querer ser igual a Deus. E há 6.000 anos que o homem persegue essa ideia. Quantos querem ser igual a Deus aqui? Levante a mão. Não. Nós vimos ontem que queremos ser co-participantes da natureza do papai, que já havíamos herdado, perdido com a queda, restaurado pelo unigênito do Pai, que é Cristo. Isso nós queremos. Agora, nós não queremos ser como ele. Mas o homem caído quer. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Depois de 6.000 anos, o homem está quase conseguindo ser igual a Deus. Porque o homem hoje já passa a ter quase que o domínio total do mundo subatômico. Quem é que fez vir à existência todas as coisas? Aquele que tem poder para gerar o mundo subatômico e manipular o mundo subatômico. O que quer dizer com isso, pastor? Porque tudo é feito, tudo foi construído, tudo veio à existência através de quê? Das partículas subatômicas. Vamos lá, os meninos e as meninas que estudam aí. Átomo. Quem já viu falar no átomo? O que quer dizer o átomo no grego? A professora explicou? Não, átomo é uma palavra grega que quer dizer o indivisível. Aquilo que não pode ser dividido, mas o homem já quebra o átomo. O homem já faz a fissão atômica. E também junta átomos, faz a fusão atômica. E agora o homem desenvolveu a técnica através do colisor de hadrons para quebrar o núcleo do átomo, o próton, com aquele colisor de átomos lá na Suíça e na França, de 27 quilômetros de circunferência, onde é disparada quase a velocidade da luz, feixes de prótons com feixes de próton, e depois abre, um para cá, outro para lá, abre, eles se colidem para descobrir o bóson de Higgs, que é a partícula que faz vir à existência a matéria. Ora, olha só a área em que o homem está querendo entrar. Aliás, aquele físico Stephen Hawking,
morreu, ele alertou, olha, essa experiência pode abrir portais metafísicos, e aliás vai abrir para cumprir. Hawkins não interpretou dessa forma, eu estou falando porque eu sei, mais que ele. Não conheço como ele a física, mas conheço as Escrituras. E eu sei que no Apocalipse capítulo 9, na quarta trombeta, se abrirão portais espirituais para que demônios entrem na dimensão terrena para fustigar o... Está no Apocalipse capítulo 9. Através de que os portais serão abertos? Do mundo subatômico. Os milagres que Jesus fez, ele mexeu no mundo subatômico. Vocês estão pensando que para transformar água em vinho, precisava de um reator de tal potência de 100 mil bombas atômicas que foi jogada em Hiroshima para criar o hidrogênio e a partícula de carbono para juntar com o H2O e promover os taninos e as moléculas que compõem o vinho. E ele fez numa ação da palavra. Só Deus tem o poder de mexer no mundo invisível, subatômico. E hoje o homem está entrando nessa área. Você vê que a IBM já está produzindo em larga escala computadores quânticos que não vão mais trabalhar no sistema binário. Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é o sistema binário? 0 ou 1. Essa porta só pode estar aberta ou as luzes podem estar acesas ou... No sistema quântico, essa porta ao mesmo tempo. Alguém falou? Pode estar aberta e fechada. As duas dimensões, é paralela. E o homem está chegando lá. Quando Jesus disse assim, eis que vou preparar-vos lugar, ele estava falando dessa outra dimensão do universo paralelo. Ah, eu estou com esse estudo aqui. Se ontem vocês não dormiram, eu não vou nem ousar continuar. Porque se eu mostrar o que eu tenho aqui, isso vai ficar para o domingo, o sábado, aliás, dia inteiro, porque é um estudo um pouco longo, é de estremecer. Já viram falar da portabilidade da consciência? É o homem buscando a eternidade, pastora Valéria, sem precisar de Jesus Cristo. Ele transportar a sua consciência para corpos transhumanos da robótica, uma mistura biológica e robótica para ele permanecer vivo eternamente. Os milionários da Terra já estão com esse projeto bem avançado. Sabe o que é isso? O homem querer ser como Deus. Está na hora do carpinteiro passar a régua e fechar a conta. Por isso a proximidade da volta de Jesus. Por exemplo, os dias de Noé. Isso enquanto ele ajeita aqui, que eu estou vendo que vai ficar difícil, né? Eu aceito ofertas. Os dias de Noé. O que são os dias de Noé? Os dias de Ló. Nós estamos vivendo os dias de Noé, os dias de Ló, hoje. Agora mesmo, uns filhos do cão, que a Bíblia chama de anticristos, porque João fala de muitos anticristos, que vêm agindo na história, preparando o ambiente para que o anticristo se revele. Aqui no Brasil tem muitos anticristos. Tem um aí, e outros, estão vários, né? Que agora já entrou com um projeto de lei em Brasília de
legalização do incesto e da pedofilia como algo legal. E o poliamor, policasamento, inclusive com os filhos. Está no Congresso Nacional do teu país, do meu país, do Brasil. E isso não é só no Brasil, não, está no mundo. O que é que rolava nos dias de Ló? A sodomia, a devassidão. Jesus falou disso, Jesus falou de 3 épocas distintas, quando ele falou assim, olha, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, será a sociedade nos meus dias. Nos dias de Jesus, ele falou que ali era uma geração má e perversa. E assim também será a geração quando ele estiver para voltar, o nosso tempo. Nunca houve tanta malignidade, perversidade, ignomínia, devassidão como o tempo presente. Onde eu quero chegar? A palestra de ontem, que diz o seguinte: Deus não daria ao homem um tempo sem limites para o homem viver na terra. Aí ele estabeleceu o quê? Quanto tempo para o homem viver na terra? 7.000 anos. Que na linguagem profética e divina são 7 dias. Dos quais já vivemos, que é o tempo do homem. Do homem fazer a sua própria obra, toda a sua malignidade. E é interrompido, ou seja, esses 6 dias serão depostos, Satanás será deposto, e o Senhor virá, o quê? Governar o 7º dia, que é o 7º milênio, que é o Shabbat Gadol, no hebraico quer dizer o grande sábado, e no final do 7º dia, o que vai acontecer? Os céus, digo os céus, todos os céus, no hebraico não existe céu no singular, só no plural, chama-se Shamaim. Shamaim, com um men no final, Shamaim. Todos os céus. Ai, tadinho. Assustei Arthur, o rei. Vou me controlar. Todos os céus. 2 Pedro, capítulo 3, quando Deus mede o tempo do homem, diz que estão guardados como tesouro, ou estão entesourados para o dia do juízo do homem ímpio, quando o pecado será julgado. E diz que os elementos abrasados... Bom, vocês podem dizer assim, mas pastor, de onde você está tirando isso tudo? Isso já é no final, exatamente. E explodirão. Ora, versículo 7, 2 3, ótimo, meu filho. Senhor, abençoa o teu servo. Versículo 7, 2 3, 8. Os céus, olhe isso, quer acompanhar? Então eu espero, 2 Pedro 3, 8. Não, mas está funcionando. Tá. Obrigado. Se ele não funcionasse, eu morria. Tem 15 anos aí de produção. Deus falando no meu espírito. Tem que botar nas nuvens. Glorinha, gostou do estilo? O meu novo visual, vou deixar crescer.
Que tal? O cavanhaquezinho. Como você me conheceu pela primeira vez. Quando Glorinha me viu pela primeira vez, sabe o que ela pensou? Ela disse, Dinaldo, eu olhei para você, pensei assim, meu Deus, tanquinho, calça bocassino, cabelo Black Power. Lembra, Glorinha? O meu pente era aquele pente de madeira com um aço de bicicleta. Quem lembra? Óculos escuros de John Lennon, barbudo como Che Guevara. Quando essa mulher me viu, enlouqueceu. Ela pensou assim, meu Deus. Quanto tempo de casado, filho? Um tempinho, né? Não mudou nada. Quando eu chego em casa hoje, que desço do carro, ela olha assim, fala assim, meu Deus. Não mudou nada. Né, Glorinha? Também te amo, minha filha. Obrigado. Olha isso. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, que palavra? A palavra que trouxe o dilúvio, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Gente, preste atenção. Quando o pecado for julgado no trono branco, depois do 7º milênio, os céus serão destruídos. A primeira Gênesis, a primeira criação, se transformará em fogo. E olha o que diz aqui no versículo 10, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 agora. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso no final do 7º dia. A Terra, o planeta Terra, como nós conhecemos, sofrerá uma grande mudança do 6º para o 7º milênio. A trama ecossistêmica do planeta Terra será alterada para melhor, para Jesus reinar durante o milênio. Os oceanos serão limpos, até a atmosfera e os gases nobres, entre eles o ozônio, serão refeitos. Os plânctons e os corais marinhos, que 1/5 deles já estão perdidos, mortos, serão restaurados. Os manguezais e as matas ciliares dos rios serão repostas e recompostas. Haverá água e abundância. Israel será o celeiro do mundo. A produção de gêneros alimentícios no período do milênio nunca foi vista antes, de tal exuberância para cumprir o milênio. Depois disso, vem o juízo final. Tudo isso que eu estou dizendo está nesse livro aqui, ali, desenhado. O rio que corre debaixo do limiar do templo em Jerusalém, quando Jesus estiver na terra. Pois não, pastor? Por favor. Não, ali não é teoria dos testemunhos, porque eles falam do milênio e da restauração da terra na perspectiva da eternidade aqui. Aí vem a heresia. Mas aí tudo você falou aí. Sim. Testemunho de Jeová. Sim. Tiram daí a doutrina, isso.
Mas essa terra não é para a eternidade, que é eterna. Não é, é apenas para cumprir o reinado milenar. Isso não é doutrina nem dos adventistas, nem dos TJs. É doutrina bíblica. Isaías é que fala isso. Zacarias é que fala isso. Ezequiel fala do rio de águas vivas, que fluirá do templo de Jerusalém e metade das águas correrão para o mar oriental. Qual é o mar que fica ao oriente de Jerusalém? O Mar Morto, que viverá, terá peixes. Hoje não tem. O Mar Morto é uma fossa tectônica de 400 metros de profundidade, com uma grande concentração de elementos químicos. Eu estive lá, salgado, e eu caí na besteira de entrar no Mar Morto. E eu não consegui afundar. Não é por causa da boia, é porque não afunda mesmo. Foi um sufoco. E eu lá de costa, falei, Senhor, como é que eu faço para botar os pés no chão? Eu não conseguia. Eu falei, estou pagando mico, vim para cá para pagar mico. Aí o Espírito Santo falou, vira de bruço, vai de cachorrinho até a margem. Foi o que eu fiz para sair do Mar Morto. Não, os peixes que caem do Jordão no Mar Morto morrem quase que instantaneamente. Os pássaros que sobrevoam o Mar Morto, respiram a evaporação, morrem. Se você pegar um copo desse aqui pelo meio e tomar da água do Mar Morto, o teu rins não suporta. E aí a Bíblia diz que o Mar Morto será curado. Isso não é no céu, nesse céu que vocês querem ir. No céu não tem Mar Morto. E diz que a outra metade das águas correrão para o mar ocidental. Qual é o mar que está ao ocidente de Jerusalém? O mar Mediterrâneo. Que nessa ocasião, depois da grande tribulação e das guerras, estará totalmente poluído, assim como o Atlântico, o Índico, o Pacífico, as geleiras descongelando, né, bactérias por todo que é lado, vírus por causa da guerra bacteriológica. A essas águas, a Bíblia diz que essas águas, por onde passar, elas vão o quê? Curar a terra, por causa da presença de Jesus na terra. Tem um pastor aí, entre outros, que gostam de fazer sensacionalismo com a Bíblia. Então ele vai lá para Jerusalém, tem dinheiro, manipula as pessoas, junta riquezas e começa a filmar as bolaines. Quem já ouviu falar nas bolaines? Que são aqueles buracos de 20 metros de largura que está surgindo no recuo do Mar Morto, com água doce, potável, na margem do Mar Morto. Aí esse moço está dizendo que é o cumprimento da profecia de Ezequiel e Zacarias. Não é. Aquilo ali é um fenômeno. Eu botei na internet, expliquei, desenhei mapas e tive apoio científico para isso, mostrando que ali é o enfraquecimento do terreno e o acúmulo de águas que correm das montanhas da Judéia. Não tem nada a ver com a profecia de Ezequiel e Zacarias, que vai purificar o Mar Morto com as águas que virão do templo de Jerusalém, quando Jesus estiver na terra. Dizer que aquilo lá é o milagre que a Bíblia diz que vai acontecer é tripudiar contra o poder de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não está ainda aqui na terra. Então, não vou citar o nome dele, porque ele pega palha, prega palha. Quem tem ouvidos, ouça. E fica aí com esse sensacionalismo barato, pervertendo as Escrituras. 7º milênio acabou, tudo isso virá ao fim. Porque o pecado, jovens, o pecado não fica na terra. O pecado que você peca vai para onde? A terra está amaldiçoada, sim ou não? Pelo pé e a lua. Também, o homem não pisou lá? E Marte? Também? Por quê? Porque o homem fez uma sonda e mandou e ela pousou em Marte. Amém? E Andrômeda?
A galáxia está... Não, lá o homem nem imagina aí. Mas o pecado tomou conta de Andrômeda também. O pecado inundou toda a criação, porque o pecado vai além do mundo físico. Ele está posto no mundo espiritual. Está acima do mundo físico. Por exemplo, qual foi o pecado da Eva? Tocar na árvore? Não, querer ser igual a Deus. Eu descobri, pela palavra, que eu sou um assassino. Confesso aos irmãos meu pecado. Matei um homem. Aliás, eu já matei uns 4 ou 5. Dirigindo na Dutra, vem aquele caminhão truncado, com a buzina de ar comprimido. Quando ele chega perto de mim, eu levei um susto tão desgraçado que eu queria sair pelo teto do carro. A minha adrenalina, quase eu morri do coração. Pensa o que eu pensei daquele motorista. Pensa. Eu agarrei na goela dele, só soltei no IML para fazer a autópsia. Matei o sujeito? A Bíblia diz que eu matei. E não é brincadeira não, hein? Eu já tenho que me entender com Deus, porque o pecado foi cometido. A Bíblia diz que se você intentar mal contra um homem, não precisa nem executá-lo, já o executou. A Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com intenções impuras com elas, eu não preciso ir nem para os finalmente, já adulterei. O mundo espiritual é que recebe o pecado independente do mundo físico. O pecado está acima do mundo físico. Você está pensando que a graça é mais leve do que a lei? A lei você precisava executar. Na graça não, meu filho. Quis, selou. Por isso que não dá tempo hoje eu explicar o sacrifício de Abraão. Porque a igreja pensa que Abraão não sacrificou Isaac, e eu provo que sacrificou. Mas isso é uma outra questão, para vocês irem com mais uma pulga atrás da orelha. E também para os jovens lembrarem de uma coisa, não só os jovens, os velhos também. Cuidado com a mente e o que pensa, porque o pecado não está no fazer, está no querer. Entenderam? Muito bem. Agora, eu quero pedir licença para vocês e mostrar uma coisinha aqui. Eis um relógio. Era uma vez um relógio. Obrigado, querido. Quem tem esse livro aqui? Por favor, abra na página... Ah, Jesus. Na página 72. Quem não tem o livro? Hã? Não, eu não ia falar isso. Jamais. Quem não tem um livro, guarde o dinheirinho, vá para o McDonald's. Não gaste dinheiro com o livro. Mas os que têm, abra na página 72. E os que não têm, abra no Apocalipse capítulo 20. Porque algumas pessoas me questionam dizendo assim, pastor, mas a palavra milênio não tem na Bíblia. Realmente não tem. Assim como não tem a palavra decálogo.
Mas o que é o decálogo? Os 10 mandamentos. E o que são 10 anos? Uma década. 100 anos, um século. E 1000 anos? O milênio. Então está descrito na Bíblia o milênio. Vamos lá no Apocalipse capítulo 20, versos 2. Lá atrás, desse lado de cá, alguém pode ler? Um filho de Deus, uma filha de Deus. Gente, não tem filho de Deus nessa coluna? Tem, apareceu. Por quanto tempo? Olha, quem prendeu o dragão, o diabo, por 1000 anos? Só pode ser o próprio Jesus Cristo. O prendeu por quanto tempo? 1000 anos é o quê? Um milênio. Agora, um filho de Deus aqui do meio, ou uma filha de Deus, levante e leia o versículo 3. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Pare, olha que coisa mais reveladora. Quer dizer que Jesus prendeu o diabo? Então o diabo não está preso? Claro que não. O que você acha? Você acha que hoje Satanás está preso? Sim ou não? Ele está agindo? Está agindo? O anticristo e o falso profeta, que já podem estar vivos na terra, irão agir conforme o poder de quem? O poder do diabo. Então ele está solto. Mas será o quê? Por favor, vamos repercutir. Será o quê? Preso. Por quem? Por Jesus. Durante quanto tempo? Para quê? Está no versículo 3. Para não mais enganar quem? Isso então não é no céu. É na terra. É para ele não enganar as durante toda a eternidade. Amém? Não. Não. Olha, estão ligados. Gostei. Olha, Glorinha. Agora eles estão ligados, Glorinha. Por quanto tempo? Então não é a eternidade. Não tem a ver com o céu isso. Entendeu, pastor? É aqui. As nações são aqui. E 1000 anos se contabiliza aqui. Quando a igreja estiver com o Senhor eternamente, a contagem de tempo não vai ser por dias nem por 1000 anos. Será o tempo Kairos. E o tempo Kairos é o tempo eterno, não é medido pelo Cronos, nem pela rotação planetária. Então, esse episódio de Satanás estar preso no abismo e não mais enganar as nações por 1000 anos, quer dizer que o mundo vai experimentar 1000 anos vivendo na terra sem a influência do canela seca. Pararam para pensar? Não, eu tenho que pensar isso. Como é que é a história? O planeta Terra, os homens, as famílias, os amigos, os parentes, as organizações, os governos, irão viver na Terra durante 1000 anos sem a influência do diabo. É isso que eu estou lendo aqui? É. Epístola de Judas, capítulo 1, mesmo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez ouvimos, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito e destruindo, depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou da escuridão e em prisões
todos virão a juízo no trono branco. Esses anjos que abandonaram seus receptáculos, não só o terço, mas os anjos que incorporaram figuras humanas e tiveram sexo com mulheres, que geraram novas criaturas, seus gigantes. E todos os demais que não ressuscitaram na primeira ressurreição, eu vou chegar lá, só ressuscitarão no final do milênio, para esse grande dia do julgamento, onde esses anjos, os seres, os homens, o pecado de um modo geral, e toda a rebelião, inclusive Satanás, será julgado no final do milênio no trono branco. Eu ia chegar lá, mas aqui o que eu não posso perder o fio da meada é que nós viveremos um tempo aqui na Terra, e a igreja estará presente aqui, durante 1000 anos, sem a influência de Satanás, que estará aprisionado. Isso tem que ficar claro. E quais são os que participarão desse período de 1000 anos? Todos os que ressuscitarem em Cristo, mais Israel restaurado, aquele remanescente fiel, de 1/3 que escapará da guerra do Armagedon, mais os 144.000 selados, que serão os judeus que terão ministério depois do arrebatamento da igreja. Os TJs, falam que eles são os 140, conversa. Aqueles homens serão preparados por Jesus Cristo para que, na ausência da igreja, eles preguem o evangelho do reino. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre, e mesmo na ausência da igreja, o evangelho do reino será pregado aqui na terra, para a salvação de multidão, que ninguém pode enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e raças. Isso está no Apocalipse capítulo 7. Ponto. Isso. São castos. São castos e não habituados à mentira. Não é? E estarão sendo... Na verdade, o Apocalipse 14 diz que são as primícias de Jesus na terra no período da grande tribulação para pregar no planeta Terra. Mas vamos lá. Agora, mas depois dos 1000 anos, diz o versículo 3, importa que ele seja solto por um pouco tempo, pouco espaço de tempo. Para quê? Porque aí ele sai do abismo, volta a seduzir as nações e empreende uma batalha contra Jesus Cristo, e ali é eliminado no grande trono branco. Muito bem, versículo 4, alguém daqui, por favor, voz alta, leia devagar, compassado. Esse versículo 4 é tremendo. Vamos lá, 1, 2, 3. Então vi os tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Pare. Agora, aqui, peraí. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de... Quem são esses? Quem? Quem são os santos? A igreja fiel, verdadeira, a noiva do Cordeiro, os santos, porque a Bíblia diz que somos reino e sacerdócio. Gente, agora precisa de atenção.
E vi tronos. Quem viu? João viu. Não é? Aliás, quem é o autor do Apocalipse? Fala, igreja. Parece que vocês estão... Pastor, amanhã faz um sopão. Antes, porque esse povo está morto. Quem é o autor do Apocalipse? Fala mais alto. Claro. Claro que não. Glorinha, mais uma. Mas todo mundo está falando, cantaram bem forte, João. Gente, por favor. No primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse, está dizendo quem é o autor. Meu filho, aí com a sua Bíblia, Apocalipse 1:1. Apocalipse, meu filho, ele está indo lá para Daniel. Ah, quem é? Quem é? Quem é o autor do Apocalipse? Não é mais João. João é apenas o editor. João é apenas o carteiro. João, vem comigo, que eu vou te levar ali. E aquilo que tu vês, que eu vou te mostrar, tu escreve e envia para as 7 igrejas. João não é autor de nada. João é apenas o escritor daquilo que viu. E quem revelou a ele? O autor da minha fé, Jesus Cristo. Nunca esqueçam disso. E vi tronos. Quem viu? João, porque Jesus mostrou. E assentaram-se sobre eles e foi dado o poder de julgar. A Bíblia diz que nós vamos julgar a terra. Esse julgar aqui é governar com Cristo durante o milênio. Isto está se falando a respeito daqueles que foram arrebatados. Agora, querida, observe que tem uma conjunção aditiva depois de julgar. É o que aí? E. É aditiva. Então ele primeiro, olha como isso é importante, senão você não vai entender. Não deixam, as crianças são bênção, mas escatologia é luta espiritual, é batalha. Se eu disser para vocês o que acontece comigo, inclusive fisicamente, para eu trazer isso aqui, escrever isso, tem gente que vai ficar com medo de estudar escatologia, não é nem Apocalipse. Mas em compensação, tira as escamas dos olhos. Mas a nossa mente, alma e espírito tem que estar totalmente cativa para entender. Esse versículo 4 é de um primor. Olha o que o Espírito Santo está dizendo aqui para todos nós. Aqui existem 2 grupos. Primeiro, aqueles que se assentaram no trono e que já foi dado o poder de julgar. Esse é o primeiro grupo. E eu vi algumas pessoas aqui já identificando quem eram. Quem são? Quem são? Os que serão... Olha isso. Num versículo só, quanta revelação. Quantos querem ser arrebatados aqui? Os que forem arrebatados voltarão com Cristo para se assentar nos tronos e julgar a terra. Agora você vê que depois do ponto e vírgula existe uma conjunção que? Aditiva. E. E quer dizer o quê? Mais um grupo. Então, nesse versículo 4, são 2 grupos. Amém aí? Amém aí? Ali lá, no final. Ok? Agora vamos ver o outro grupo. Pode continuar.
Pare. Olha o outro grupo. O grupo daqueles de ontem aqui. Quem viu? Cadê o produtor da peça? Não está aqui hoje? Bom, mas quem participou da peça? Foram mortos? Foram mortos? Não porque Jesus apareceu, né? Mas no texto serão degolados. Eles voltarão com Cristo quando Jesus vier. Mas serão o quê? Degolados, mortos, perseguidos. Por causa de quê? Do testemunho de Jesus. Ora, mas em que período acontecerá isso? Aí vem a resposta. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pronto, tá aí a resposta. Morreram. E morreram porque estão no período da existência do anticristo e também do falso profeta, que vai implantar a marca da besta. E esses irão resistir, não aceitarão a marca e darão testemunho de Jesus, embora estejam no período da grande tribulação. Olha, isso é tremendo. Num versículo só, tem os dois grupos, os que serão arrebatados. Quantos aqui? E os que não levantaram a mão ficarão na grande tribulação, mas porque se lembrarão da pregação de hoje, resistirão ao diabo e ao anticristo, não aceitarão a marca da besta e, embora sejam degolados, irão ressuscitar em Cristo e também reinarão com Cristo os 1000 anos. Eu acho que ficou claro. Ficou claro? Ficou claro? Quem não entendeu, levante a mão. Graças a Deus. Todos entenderam. Não. São muitas outras pessoas. Boa pergunta. Ela falou assim, pastor, no milênio não serão só as pessoas arrebatadas? Não. Serão as pessoas arrebatadas, glorificadas, e também homens e mulheres naturais, que não morrerão. Por exemplo, o epicentro da grande tribulação é o Oriente Médio. Embora os efeitos da marca da besta e da economia globalizada, das guerras, se faça sentir em todo o planeta, haverão grupos remanescentes que sobreviverão. Por exemplo, o remanescente fiel de Israel. A pergunta que eu acho que seria boa, inteligente, é o seguinte, pastor, então quer dizer que a igreja vai ficar no milênio com corpos glorificados, convivendo com pessoas que são mortais? É isso? Quem gostaria de fazer essa pergunta? Como ninguém fez, eu vou passar em frente. Mas não é uma boa pergunta? Só que eu mesmo fiz e no carro eu me respondo. Isso vai acontecer. Até porque já aconteceu uma vez. De alguém, diga alguém, com o corpo glorificado, conviver com pessoas mortais durante 40 dias. Esta pessoa foi o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso benfeitor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Repita comigo, que ressuscitou e ainda
esteve na terra com seus discípulos, conversou, se deixou tocar, apacentou, ensinou, o melhor de tudo, comeu, caminhou com Cleopas e o outro a caminho de Emaús, participou da ceia, assou peixinhos na beira da praia, comeu e ainda por 40 dias ficou na terra. E não houve, diga não houve, nenhuma incompatibilidade de gêneros humanos. Isso se repetirá no milênio, quando a igreja glorificada reinará com ele na terra, entre os mortais, por 1000 anos. Que maravilha! Esta é uma pergunta que às vezes inquieta, não é? Não teve incompatibilidade nenhuma e não haverá. Agora, muito bem. Mas a versículo 5, quem pode ler? Quem pode ler? Mas os outros mortos não viverão até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Na verdade, existem várias ressurreições. Daniel fala de duas, da vida e da morte. Quem, por exemplo, a trombeta vai soar. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. Aqueles mortos que não reviveram é porque não estão salvos. E, consequentemente, não participarão do milênio, sendo ressuscitados somente no final para encarar o trono branco, para receber a dosimetria. Tem algum advogado aí? Algum advogado? A dosimetria. O que é a dosimetria? A quantidade da pena. A sentença final. Então, meu filho, o problema não é morrer. O problema é não ressuscitar quando Jesus chamar os mortos. Então, se você não for arrebatado e morrer, morra em Cristo, para que naquele dia do arrebatamento você saia primeiro do que os arrebatados do túmulo e vá ao encontro do Senhor. Amém? Amém? Então não morra. Versículo 6, quem pode ler aqui? Entenderam? Tadinha, microfone, eu não vou... Agora sim, agora nós vamos ouvir. Isso. Obrigado, querida. Agora nós vamos ouvir, por favor. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Que maravilha! Nós temos que ressuscitar na primeira ressurreição, porque esses são bem-aventurados. Os que não ressuscitarem, olha, o bicho pegou. Só ressuscitará no final do milênio para o trono branco. Muito bem, depois do 7, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Muito bem, para poder então fazer o grande rebelião e naturalmente ser julgado por Deus. Por favor. Pastor, é o seguinte, eu tenho uma certa dúvida com relação a esse fato que eu vou te relatar. Desculpe. Sobre o quê? Sobre esse fato das pessoas conviverem Sim. mortal e imortal. Sim. No caso, o mortal ou imortal, haveria possibilidade
Sim, olha só, boa pergunta. Toda resposta da Bíblia tem uma chave para abrir a porta do entendimento. Essa chave chama-se Jesus Cristo. Ele é a chave hermenêutica, ou seja, a chave da interpretação de toda a Bíblia. Se você tirar Jesus, não tem como entender a Bíblia. Então, quando Jesus, vamos responder a pergunta do irmão. Quando Jesus saiu do túmulo, ele saiu esquecido da realidade que viveu na terra? Ele saiu desmemoriado? Ele lembrou dos discípulos? Ele, inclusive, mandou um recado para Pedro. Mulher, vai, avisa a Pedro e aos outros que eu estou na área. Olha que maravilha. Olha, se eu sou uma daquela mulher, eu morro ali mesmo de alegria. Você já parou para pensar? É ele. Tem muita confusão que as pessoas passam a não entender, mas é simples de entender. Por que Cleopas e o outro caminharam 13 quilômetros com ele até Emaús e não descobriram que era ele durante o caminho? Não é porque ele permitiu, não. É porque os judeus têm um estereótipo quase que muito parecido uns com os outros. Por exemplo, usam barba, o manto, os mantos, os panos na cabeça. Praticamente as feições dos judeus são muito próximas uma das outras. Depois disso, esses discípulos viram Jesus roxo, porque o pouco de sangue que sobrou no seu corpo estava cianótico, roxo, desfigurado. Levou muito soco no rosto. Sua fronte estava totalmente ferida, inchada. O seu corpo estava cadavérico. Mesmo que as mulheres tenham gasto muitos quilos de unguento, todos viram ele acabado, flagelado. O seu corpo foi chicoteado com um chicote chamado azorrague, com lâminas de ossos e lâminas nas pontas das tiras, para quando batesse no corpo, penetra e quando arranca, sai flagelando. E aquele cadáver daquele homem massacrado foi sepultado. E os discípulos viram aquilo. Aí vem um homem perfeito, belo, lindo, cheio de sabedoria, falando do Messias e discorrendo sobre ele mesmo, de Moisés a Malaquias, pelas profecias. Por isso que depois eles disseram, não nos aquentava o coração quando ele falava, era ele, e nós não entendemos. Só podemos reconhecê-lo no partir do... Por quê? Diga, porque Jesus tinha uma forma especial de partir o pão. Amém? Amém nada. Não é nada disso. Foi porque quando foi partir o pão, ficou exposto. Ficaram expostos o quê? Os cravos que ele guarda até hoje para mostrar a quem? A Israel. Não a igreja. A igreja não precisa ver os cravos do nosso mestre. Ele falou isso para Tomé. Tomé, que é judeu, para que tu crestes, precisaste ver, tocar.
Bem-aventurados os que não viram, os que não tocaram, mas creram. Quantos creem que ele foi traspassado e ressuscitou? Então, os escravos, ele guarda para cumprir aquela profecia do profeta Zacarias que diz: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, Zacarias 12:10, o Senhor derramará espírito de súplicas e o espírito da graça, e olharão para mim a quem traspassaram, e chorarão amargamente pelo que quem chora pelo unigênito, e pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo primogênito. Zacarias 12:10. É quando o remanescente fiel, lá no sul da Jordânia, em Petra, fugidos, inquietos, agoniados por causa do anticristo em pleno Armagedon, se lembrarão dele, que foi traspassados. E aí os judeus, que até hoje são duros com relação a Jesus, irão dizer assim: era ele. Era ele. E nós não entendemos, mas ele é o nosso Messias. Vem e salva-nos. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E a Israel se converterá ao carpinteiro de Nazaré. Ah, Jesus. Tudo tem um propósito. Nada da história de Jesus Cristo é feito sem sentido, né? Ai, é muito forte esse negócio, viu? Deixa eu ver aqui, até me perdi aqui. Deixa eu ver aqui, Jesus, me ajuda. Não. Está aqui. Pode apagar aquelas luzes ali um pouco? Mais próximo. Eu estava meio agoniado hoje, meio adoentado. Não passei o dia bem. Aí eu tentei falar com a Priscila. E eu já estava pensando desde ontem. Ontem, quando eu estava decidindo o que pregar, depois que o Senhor começou a falar comigo aqui através dos louvores, eu pensei nisso. Eu falei, não vou fazer isso agora. Aí eu vi aqui, ó. Espera. A paz, irmão. Bom dia. Obrigada, irmão. Obrigada aí pela palavra de edificação. Eu creio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem o senhor falou ao longo da ministração que o modelo a relação de Cristo com a noiva... Estão escutando ou não? Entendi. É baseada nos modelos de casamento judeu ou judaico. Eu não sei se eu ouvi mal, mas eu acho que eu não ouvi mal, não. Aí, mas parecia que você ia explicar isso, mas só que depois você foi para outro assunto e não explicou. Aí eu não sei se você vai falar sobre isso hoje, mas se não for falar, eu gostaria de saber a resposta. Assim, mas... E eu fiquei feliz com esse negócio. Por quê?
Porque eu citei isso no meio de tudo que eu falei. E ela captou, né? E é, na verdade, um dos estudos que eu pensei em trazer. Eu falei, isso é confirmação do Espírito Santo. E nos próximos 20 minutos, eu vou tentar mostrar que coisa extraordinária. Preste atenção. Jesus é judeu? Sim ou não? Ele viveu a sua vida de jovem, de adolescente, de adulto, como judeu? Muito bem. Então, Jesus ficou noivo conosco? Nós somos a sua noiva? Sim ou não? O noivado tem um relacionamento, não tem? Que obedece uma certa cultura. Por exemplo, a cultura das nações, a cultura dos gentios, o jovem fica noivo com a jovem e está indo tudo muito bem, aí depois desanimam. Aí já compraram o guarda-roupa, panelas, liquidificador, roupa de cama e não sei o que mais, e um terreno e tal, para poder casar, não é isso? Aí desmancha o noivado. Aí como é que ia agora? Aí um fala assim, Duão, você fica com... Eu não vou falar isso não. Juro que eu pensei, porque na minha época usava-se pinico, lembra? Hã? Falei! Não era para falar. Da nossa época, né, Glorinha? De meninos, de jovens, da nossa mamãe. Era... Aí eu lembro de um casal que comprou só 2 peças. Comprou uma geladeira e um pinico e separaram. Separaram o casamento. Agora, quem vai ficar com o quê? Ah, Jesus, mas não é isso. Mas na cultura nossa, gentílica, não é normal um ficar com guarda-roupa, o outro... É isso? A menina dá a geladeira para a mãe, porque também não quer ficar, e não sei o quê. É assim? Israel não é assim. O noivado é um contrato juridicamente vinculativo. Não é desfeito. Não pode ser desfeito, é compromisso entre as famílias. Você está entendendo? A pergunta que segue agora é o seguinte: o noivado de Jesus com a igreja segue qual tradição? A tradição das nações ou a tradição de Israel? Por quê? Porque o noivo é judeu. Porque se fosse das nações, ele podia se desfazer da gente a qualquer momento, a romper o noivado, mas ele não fará isso. Nem altura, nem profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem o hoje, nem o porvir, nada nos separará do seu amor. Olha que coisa interessante. Como é que está ali? Está passando como? Ótimo. Tradições hebraicas de casamento e a noiva do cordeiro. Primeiro, eu tenho que correr. Ah, Jesus. O arranjo entre o noivo e a noiva, isso, olha, presta atenção, no judaísmo ortodoxo, na cultura radical de Israel. Amém? O arranjo entre o noivo e a noiva é frequentemente feito antes do nascimento. E é escolhido pelo pai, pelos pais. Olhe, assim como nos escolheu nele, quando? Antes de você nascer. Isso não é predeterminação, não. Isso é porque todos foram escolhidos. Agora, muitos não aceitaram a escolha. Aqui estão os que aceitaram já. Muitos estão por aí. Já ouviram falar, mas não aceitaram. Mas ele escolheu também. Será que Jesus escolheu só os salvos? Ele escolheu todos os homens. De maneira franca, liberta, com o juízo livre, para cada um escolher o seu caminho.
Eu tenho isso aqui em vídeo, mas eu não sei onde está, não vou procurar agora. O noivado geralmente ocorre quando a noiva é entre 12 e 15 anos. Então a noiva é uma menina ainda. Quando a igreja foi fundada, ela era uma menina. Não era? Nos primeiros momentos da fundação da igreja. E é necessário um divórcio real para desfazer o noivado. Trata-se de um contrato juridicamente vinculativo e os votos são feitos nesse momento e não na cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento não precisa mais ter votos, não, como é cultura nossa. A nossa cultura, o noivado quase que não tem compromisso, não é? A não ser um compromisso moral. E o casamento é que tem os votos. Lá não. Os votos é no noivado. E é vinculado, juridicamente definido. Não pode ser dissolvido. Um casal dançando diante de uma plateia de judeus ultra-ortodoxos da véspera do seu casamento. Já estava noiva essa moça. Agora, olhe só. Ela está dançando? Está com o outro homem lá, que eu não sei quem é. Pode ser o avô, o primo, o noivo, pode ser alguém. Mas eles estão dançando através de quê? De uma rebeca, a corda. Corda no hebraico quer dizer aquela que une. É uma corda. Por quê? Porque ela, a noiva, não pode ser tocada por nenhum homem antes do casamento. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo aqui para você? Mantenha-se santa, noiva, pura, intocada. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante dos seus, diz o Senhor Jesus. De maneira nenhuma eu desfarei o noivado com a igreja, com a noiva do Cordeiro. O noivo viaja da casa de seu pai para a casa da noiva, como Yeshua fez quando ele veio de Javé para a terra. É o noivo que vem à casa da noiva. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O noivo, isso lá em Israel, paga o preço por sua noiva. Vocês sabiam? Na tradição gentílica e das nações, nas famílias ricas, tradicionais da antiguidade, a noiva, o pai da noiva era que dava uma grana para o noivo, né? Para desencalhar a filha, não era isso? Não era assim? Lá não. Lá é o pai do noivo que dá o dinheiro ao noivo para, de certa forma, quase que comprar a sua noiva. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O noivo paga o preço com sua noiva com o dinheiro de seu pai, como Yeshua pagou o preço pelos nossos pecados e pela sua noiva. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu Deus. Ei, fala para o seu irmão aí, você foi comprado. E que preço que o noivo pagou. E que preço. A noiva e o noivo selam o contrato com um copo de vinho. Com o quê? E dizendo que está pago na íntegra. O vinho, olha, eu estou arrepiado aqui, olha. É pentecostal aqui? Ah, Jesus! Aqui tem fogo. Que está pago na íntegra. O vinho representa o sangue de Cristo. Você está fazendo o paralelo?
sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha o preço, olha o preço. O noivo retorna para a casa de seu pai por um período indeterminado depois do noivado. Foi assim que Jesus fez? Foi ou não foi? Não voltou para a casa do pai? Sim ou não? Por quanto tempo? Ele disse que nem anjos, nem o Filho do Homem sabe o dia da sua volta, só o Pai. Então o tempo indeterminado, ao qual é necessário que o céu o receba, até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O céu o recebeu para sempre? Não, até o tempo que ele virá restaurar todas as coisas e governar junto com a sua noiva, que será a esposa, o milênio. Olha como está encaixando. Tenho que correr. E lhe disseram, varões galileus, na hora de Jesus ser assunto aos céus, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Não dá tempo de eu explicar, porque tem gente que pensa que Jesus vai aparecer como João viu. Cabelos brancos, flutuando com pés reluzindo em latão, como se fosse polido em fornalha. Uma espada de 2 gumes gigantesca saindo da sua boca. Olhos de fogo. Se eu vejo uma figura dessa na rua, meia-noite, eu bato em retirada. Cada expressão dessa significa algo. O cabelo, poder. Os pés, santidade. A espada, a palavra. Ai, Deus! E o seu nome gravado em sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas será um homem. O anjo, aqueles 2 homens que estavam do lado dele, subindo também com ele, quem eram? Não falarei. Mas aqueles homens estavam testemunhando. Eles estavam na crucificação. Eles estavam na Monte da Transfiguração. Eles estavam aos pés do que estavam ressuscitados, na hora que ele ressuscitou. Quase que eu falei. E esses disseram para os galileus que estavam olhando, vendo o Senhor levitar, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, ele quis dizer, Yeshua, que dentre vós foi assunto aos céus, espera, porque ele voltará. E se eu contar para vocês profeticamente a parábola do bom samaritano, vocês vão entender quando ele disse que ia voltar. Ô, relógio, para aí. Eu fico numa agonia. Não. O noivo, de volta à casa do pai, olha isso, prepara a morada, que normalmente é um anexo à casa do pai, chamada de pequena mansão. Isso em Israel. A noiva vai morar com o noivo perto da casa do pai do noivo. Num puxadinho. Eu não esperava que o Senhor está preparando para mim um puxadinho. Mas isso já na eternidade. E ele declarou isso, na casa de meu pai há muitas moradas. Que tal os multi-universos?
ou os multiversos. Porque esse universo vai acabar. Mas outro... Você viu que lá no Apocalipse diz que o ouro é vão, coisas vãs como ouro? O pessoal está pensando que vai pisar em rua de ouro. É muito melhor do que isso. O ouro é só para mostrar a grandiosidade aqui na terra. Não tem coisa mais preciosa do que o ouro para o homem. Aí o texto faz uma analogia. Bom, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, nunca nos desvincularemos do nosso noivo. É eterno o nosso noivado. E é o pai que determina quando está pronta a mansão. O pai envia seu filho para buscar a noiva. Ninguém sabe o dia e a hora. Não fica pronta até o pai diga que está pronta. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. O pai que supervisiona a construção. Som aqui, som no norte. Som no norte. Não tem, vou cancelar. Não tem som no norte? Norte. Amanhã tem som, hoje não. Estou acabando aqui, faltam 2 minutos. A noiva e o noivo não têm ideia de que o dia ou hora o pai irá agir. Ambos estão em constante expectativa de quando o casamento será consumado. Igreja, preste atenção. A igreja está se envolvendo com muita coisa. Muito ativismo, muito ativismo, muito ativismo, muito ativismo. Obrigado, meu filho. Não tenta botar som no computador agora, não. Já passei. Isso. Muito ativismo religioso. Estou falando dessa igreja. Estou falando da cristandade como um todo. Muita música, muito show, muito gospel, muito circo. Olha, a igreja está vivendo um momento de grande enfermidade. Porque a igreja está se afastando da Escritura. Parece que ser crente hoje é participar de um clube. Como se fosse Lions, como se fosse Rotary. O Senhor não está feliz pelo fato de nós estarmos deixando a sua palavra para 3º e 4º planos. Volte a se apaixonar pela Bíblia. Invista no teu crescimento. Vocês pensam que para que eu tenha chegado nesse nível de entendimento das Escrituras, eu só li Bíblia? Vai lá em casa. Priscila, quem foi pegar os livros lá em casa? Quem foi? Foi tu? Tu entrou lá no meu gabinete? Não viu os livros não, né? Eu investi muito em livros. Até hoje eu compro muitos livros. Às vezes eu trago meus livrinhos aqui, que deram muito trabalho, estudei muito, pesquisei muito. O cara acha 40, 50, 60 reais caro. E gasta com coisas besteiras. Fui pregar lá em Goiânia, sei lá onde, igreja grande. Quando a igreja tem festividade lá, é uma Assembleia de Deus, matam 20 bois.
Eu entrei na cozinha da igreja, tem a cozinha gigantesca e tem um outro salão do tamanho dessa igreja com aqueles ferros assim, com os ganchos, onde são pendurados os bois só para serem destrinchados. Para os grandes eventos, 8, 9, 6 mil pessoas. Na época esse livro custava, parece que R$40. Aí no meio da pregação eu falei, pastor, a secretária, algumas pessoas vieram perguntar se o senhor dá desconto no livro. Eu falei, quanto você está cobrando o livro? R$40. Eu falei, eu dou um desconto, diga que é 50. E se me pedir mais desconto é 60. Deixa os livros aí. Eu não sou vendedor de livro, não. Isso é uma ferramenta didático-pedagógica para o crescimento. A minha vida, o meu sustento é o próprio Deus que provê, não é venda de livros, não. O pessoal fica... Aí não cresce. Porque muitas coisas da Bíblia, a gente precisa procurar outros colegas, intérpretes, que ajudem o entendimento. Só de Bíblia eu tenho quase 50 Bíblias, fora as eletrônicas. Por quê? Eu tenho um apetite voraz pela palavra. E eu espero que este toque do Espírito Santo seja espargido para todos aqui, né? Para que vocês voltem a entender as Escrituras, porque se vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem que já hoje há uma expectativa no mundo sobre a volta de Jesus. Há ou não há? Há ou não há? Conversa com um amigo seu que não é crente e pergunta para ele, você não acha que o mundo está meio conturbado, está acontecendo algo meio estranho? Ele vai dizer, é mesmo, parece que a gente está no fim. E ele não tem compromisso com a palavra, mas o crente tem que conhecer as Escrituras. Então o noivo e a noiva não têm ideia do dia do arrebatamento. Ambos estão em constante expectativa de quando o casamento será consumado. Ora, de um outro lado estou constrangido. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A igreja precisa realimentar esse desejo pelo arrebatamento. Ah, pastor, mas eu estou estudando, continuo estudando. Pastor, eu estou noivo, então casa logo. Pastor, eu estou abrindo uma empresa, toca a tua empresa. Pastor, eu estou estudando no vestibular, meu filho. Pastor, eu estou na faculdade concluindo, vai fundo. Não pare a sua vida, mas não perca a expectativa do teu encontro com o Rei. Né? Senão você passa sem viver a esperança do arrebatamento, entendeu? O noivo, pelos sinais, sabe que o tempo está próximo e começam os rumores, sinais dos dias atuais. A noiva ouve os rumores e começa a reunir as pessoas e a se preparar, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então haverá o arrebatamento. O pai diz a seu filho, vá buscar sua noiva. E aí acontece que o noivo, usando uma coroa de ouro, recebe seus melhores amigos e vai ao encontro dela em um pré-determinado, geralmente à noite, no meio do caminho, entre a casa da noiva e a casa do pai. O noivo não desce mais na casa da noiva lá em Israel. A noiva sabe que o noivo está a caminho, porque ouve os rumores. E ela então sai da casa do seu pai e vai ao encontro do noivo no meio do caminho, que é exatamente isso que vai acontecer quando a trombeta soar. Jesus não virá aqui nos buscar, nós é que vamos ao encontro dele, no meio do caminho, nos ares, debaixo das estrelas, onde haverá o casamento, para depois irmos às núpcias, nas bodas do Cordeiro. Exatamente como acontece em Israel.
Jesus não volta para a igreja aqui. Jesus já volta com a igreja. Se você quiser saber como isso acontece, quem já pegou esse livro aqui? Então você olhe aqui na página. Aqui. Na página 44. São duas colunas. Essa primeira coluna, o arrebatamento. Jesus vindo buscar a igreja, a noiva. E nessa segunda vinda, a coluna aqui, a vinda de Jesus com a noiva. São dois eventos. Quando Jesus vir aqui na terra, ele já vem com a noiva glorificada, diga amém, e galardoada, diga amém, amém. Que maravilha, está tudo... Pronto. Vamos lá, estou terminando. Eu já passei 6 minutos? Desculpe. Tocam as trombetas, encontro no meio do caminho, nos ares. Ela vai ao encontro dele, em local pré-determinado, e lá, sobre as estrelas, é o casamento, embora ainda não seja consumado. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Porquanto o Senhor mesmo, digo o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga também, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, nefeles, que são nuvens teofânicas, não essas nuvens, é nuvem do poder de Deus, é aquela nuvem que andava com Israel no deserto, é aquela nuvem que envolveu Jesus, é aquela nuvem que desceu sobre o monte Sinai, a nuvem para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um bom arrebatamento, em nome de Jesus.